correndo atrás de respostas sobre a biotecnologia, uma das ciências mais versáteis que existe, capaz desde fazer pão ou cerveja até criar clones. Para conhecer mais sobre ela, eu vim aqui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro visitar um banco de sangue de cordão umbilical. Uma das novidades da biotecnologia é o trabalho com células-tronco. O melhor é que essa é uma ciência onde o Brasil se destaca e que já está dando os primeiros resultados. Quem acompanha o noticiário sabe. A pesquisa com células-tronco, coordenada por médicos do Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro, foi finalista do 15º Congresso Europeu de Cardiologia. Em novembro de 2004, uma equipe de médicos brasileiros fez com sucesso o primeiro transplante mundial de células-tronco para tratar um paciente que teve derrame. Os cientistas têm debatido muito sobre o potencial terapêutico da biotecnologia. Para saber um pouquinho mais sobre as células-tronco, eu estou com a Silvia, que é a diretora técnica desse banco de sangue de cordão umbilical, que vai tentar esclarecer as coisas um pouquinho para a gente. Tudo bom, Silvia? Vamos começar pelo começo. O que são as tais células-tronco? Célula-tronco é um termo genérico que nós damos a células que são capazes de dar origem a diversos tipos celulares. Então, por exemplo, dependendo do estímulo que essa célula receba, ela pode se diferenciar em uma célula cardíaca, ou numa célula nervosa, neurônio, ou numa célula óssea, e nos diversos tipos celulares que compõem o organismo. E onde elas são encontradas? Hoje nós já sabemos que essas células podem ser encontradas em alguns lugares diferentes. Então elas podem ser encontradas lá no início da formação do embrião, assim que o espermatozoide se une ao óvulo, essa célula vai dar origem a todo o indivíduo, e essa é uma fonte de célula-tronco. Mas nós descobrimos também que células retiradas da medula óssea de indivíduos adultos ou do sangue do cordão umbilical de bebês que acabaram de nascer, você também tem células-tronco e que são capazes também de se diferenciar em diversos tecidos, como esses que eu citei. Como que elas são usadas na prática? Elas já são usadas? Já é uma tecnologia em aplicação hoje? Nós temos algumas aplicações que já são efetivamente utilizadas para tratamento, que seria o caso, por exemplo, do transplante de medula óssea. No transplante de medula óssea, você tem um problema na formação das células do sangue, uma leucemia, uma anemia, onde a célula-tronco que forma o sangue não está formando da maneira adequada. Se você tem uma fonte de células-tronco saudável, que não tem aquele erro, não tem problema, você dá para esse paciente essa célula e ela vai agora produzir células saudáveis do sangue. E esse mecanismo está sendo estudado para uso em outras patologias. Uma pessoa só pode ser beneficiada pelas próprias células-tronco ou existe alguma compatibilidade? Pode ser usado de outra pessoa? Pode ser utilizado de outra pessoa desde que haja compatibilidade. Você precisa fazer um estudo dessa compatibilidade. Nós temos nas nossas células uma informação, que é uma informação genética, que dá o perfil de compatibilidade de cada indivíduo. Agora, se você colhe essa célula do cordão umbilical no momento do nascimento, você pode guardar essa célula que é 100% compatível com o bebê que nasceu e que pode servir como uma fonte de células para aplicações no futuro. Por isso que existe esse banco de sangue de cordão umbilical. Agora eu fico pensando, como que é feita a armazenagem disso? Você precisa fazer um processo que é um processo bastante delicado, né? O material é colhido na hora do nascimento do bebê. O bebê nasceu na maternidade, o sangue é coletado, esse sangue é coletado da placenta e do cordão umbilical, que seriam descartados, seriam jogados fora, e trazido para os nossos laboratórios, onde as células são preparadas para o congelamento. Porque você não pode, a célula está a 37 graus no organismo, 36 graus e meio no organismo. Se você coloca a menos 196 graus, que é a temperatura de armazenamento, ela vai morrer. Então nós temos que preparar essas células, elas sofrem um processo, é colocada uma substância que
organiza os cristais de gelo dentro dessas células e ele vai para um equipamento que faz o decaimento de temperatura programado. Uma vez congelada, aí sim elas vêm para os tanques de armazenamento e ficam armazenados, mas já existem trabalhos científicos comprovando a viabilidade dessas células por 15 anos. Você tem uma ideia de quantas pessoas estão mais ou menos com o futuro garantido aqui? Nós temos aqui mais de 5.500 crianças que têm seus bebês com os seus sangues de cordão congelado. É uma ação que está crescendo muito. No início ela era bem menor por falta de informação, porque as pessoas não sabem, não conhecem o potencial dessas células ainda. E nós estamos aí fazendo uma ação de divulgação do conhecimento mesmo do potencial dessas células para que as pessoas entendam e façam esse serviço. Eu acho que além dessa falta de informação, existe uma certa polêmica, né? Quando a gente fala de células-tronco, a gente tem ouvido muito falar de uma grande Isso polêmica. É verdade, até uma confusão que armazenar o sangue de cordão é um problema ético. Não é. O problema ético ele está relacionado àquela célula-tronco obtida lá do embrião, quando você tem a união do espermatozoide com o óvulo. Isso é feito nas clínicas de fertilização para que você obtenha um embrião para os casais que não conseguem engravidar e eventualmente sobram embriões. E aí você poderia utilizar esses embriões em pesquisas, porque são células que podem dar origem a todo um organismo. Essa é a questão ética, porque você estaria destruindo uma vida para tratar outra. Né? No nosso caso, não. A coleta é feita de um material descartado. E quando o bebê nasce, o obstetra corta o cordão umbilical, o bebê vai para o pediatra, então ele não participa do processo de coleta, é um processo extremamente seguro e que não tem nenhum risco para o bebê. Existe uma perspectiva dessa tecnologia ser acessível para toda a população, tipo sistema público de saúde, alguma coisa assim? Hoje existe uma proposta do SUS para montar bancos públicos, onde a mãe doa o sangue de cordão umbilical e ele é armazenado, aquele perfil de compatibilidade que eu falei é codificado e é colocado num banco de dados. E quando a população precisar, ela vai lá e vê se existe alguém compatível. Silvia, qual seria a diferença de uma célula-tronco de um cordão umbilical do indivíduo para a célula-tronco, por exemplo, da medula desse mesmo indivíduo? Essa é uma pergunta bastante frequente até, porque realmente a gente fica pensando, se tem célula na medula de um adulto, né, por que você vai colher do cordão? Nós já sabemos que a célula do cordão umbilical é uma célula muito mais jovem, com uma capacidade regenerativa muito maior, uma capacidade de multiplicação maior do que a célula da medula óssea. E se a gente está pensando em tratar doenças da velhice, doenças do envelhecimento, que são as doenças degenerativas, nós realmente precisaríamos de células mais jovens. Então, a célula do cordão se mostra bastante eficiente nisso. Obrigado, Silvia.